Saudações e bem-vindo. Hoje trazemos um tema muito atual, a semelhança de outros tantos que já passaram por este canal. Tem a ver com a problemática da Covid-19 na vertente de qualidade do recurso humano. O nosso convidado é o pedagogo Manuel Rego. Doutor, é bem-vindo sempre à família Mídia Mais. Muito obrigado. Doutor, o ano 2020, o ano escolar, o ano acadêmico, é atípico, portanto, do ponto de vista do processo de ensino, está quase perdido, independentemente das soluções que vão poder ser encontradas, soluções alternativas, é preciso que se sublinhe. Do seu ponto de vista, a médio e longo prazo, que qualidade do recurso humano a ser gerado por esta geração marcada, portanto, pela pandemia da Covid-19, falo da geração, sobretudo, 2020, a geração escolar. Sim. Bom, nós estamos com uma pandemia que apareceu de repente e para a qual estamos a aprender ainda. Não é? E vamos aprendendo à medida que o tempo vai passando, que se vai aprendendo um pouco mais sobre a doença, sobre como se transmite a doença, sobre como combate a doença, vai-se aprendendo um pouco ao longo deste tempo. E continuamos a aprender. Lendo a literatura, há muitas opiniões diferentes sobre qual deveria ser o procedimento adequado, nomeadamente no que respeita às escolas, se deviam ser fechadas, se não deviam, se devem permanecer fechadas ou se não devem, que vão, digamos, evoluindo à medida que se tem mais informação sobre o que vai acontecendo pelo mundo fora em relação ao que está a acontecer com a pandemia. Agora, é verdade que as nossas escolas estão fechadas desde abril, se não me engano, não é? Já vão 6 meses, ou quase 6 meses a que as escolas estão fechadas. Isso é mais ou menos 2/3 de um ano letivo. O ano letivo tem 9 meses, mais ou menos, descontando as férias, descontando as interrupções. Portanto, perdemos, para todos os efeitos, perdemos o ano letivo. E isso significa que toda esta geração que frequenta as diferentes classes, desde a primeira até a 12ª e ao ensino superior, não aprenderam. Se acreditarmos que vamos para a escola para aprendermos e que na escola se aprende, esta interrupção tão longa fez com que durante esse tempo os alunos não aprendessem e esquecessem o que tinham. Portanto, há duas dimensões aí. Uma é o tempo que não aprenderam ao longo dos 6 meses. Outro é, durante esse tempo, esqueceram o que aprenderam ou desaprenderam. É verdade que se tentou compensar este fecho das escolas com diferentes alternativas. Via rádio, portanto, há pequenos programas via rádio direcionados aos alunos. Algumas escolas mantiveram produção de fichas para os alunos estudarem em casa. Há soluções de ensino à distância via internet. Penso que não conheço nenhuma escola pública que esteja a fazer isso, mas há escolas privadas e ensino superior que está a fazer isso. Mas se nos concentrarmos, digamos, nas classes da primeira à 12ª, que são é aí onde temos 8 milhões de alunos, se nos concentrarmos aí, o que foi feito não compensa de maneira nenhuma o tempo que se deixou de ir à escola. Houve alguma coisa aqui e acolá, mas não compensou isso. Com a agravante de que todo esse tipo de soluções, rádio, internet, fichas, beneficiam aqueles que podem. Aqueles que já têm dinheiro para pagar as fichas. E aqueles que podem são quase uma minoria. E são muito poucos, não é? No caso de Moçambique, é muito pouco. Somos um país com grandes assimetrias, com grandes desníveis de rendimento entre as pessoas, com grandes diferenças de rendimento e, claramente, quer dizer, a maior parte das pessoas não teve acesso a meios alternativos. Porque não os tem em casa, ou porque não tem dinheiro, não tem internet, não tem um telefone smart para usar isso. Mas mesmo esses meios alternativos, qual é a eficácia? Para os mais pobres, provavelmente é nenhuma.
Para aqueles que têm mais posses em casa e têm mais alternativas, provavelmente compensa. As crianças podem ficar aqui, podem estudar em casa, os pais provavelmente têm tempo para vos acompanhar, têm materiais adicionais, como livros, têm internet para ir procurar mais. Portanto, provavelmente sim, não é a mesma coisa do que ir à escola, porque estamos a falar de jovens, não estamos a falar de adultos que podem aprender por si. Mas poderá compensar em parte. Poderá, digamos, manter um interesse pelo estudo, continuar a acontecer alguma coisa, isso pode. Mas eu acho que para a maior parte dos nossos alunos, perdemos. Não ganhamos, perdemos muito. E isto perdemos muito, aumentam as desigualdades, porque os mais pobres são os que sofrem mais porque não têm os meios para poder estudar em casa, ou têm muito poucos, mas também porque as famílias ficam mais pobres, não é? Perdem emprego, perdem receita, portanto vai aumentar as desigualdades entre as pessoas em Moçambique, vai aumentar as diferenças, as disparidades, e vai criar uma situação complexa que vamos ter que resolver e tratar dela ao longo dos próximos anos. De uma ou de outra forma, estes alunos, estes estudantes vão encontrar uma alternativa através de todo um esforço que se viu no nível da sociedade para concluir os níveis, porque até agora não se assume que o ano letivo está perdido. E a grande questão é esta: qual é que se poderá vir a ser a qualidade deste aluno, a qualidade deste estudante? Os estudos internacionais dizem que perdemos, digamos, 20% do conhecimento. Há um estudo recente publicado pelo Banco Mundial e diz que perdemos bastante ao longo disto, e isto vai ter implicações no futuro. As pessoas vão, se antes cerca de 55% dos jovens chegavam ao ensino secundário, que estavam no ensino secundário, sabiam o mínimo do ensino secundário, os requisitos do ensino secundário, esse número vai baixar, e vai baixar para cerca de 40%, portanto baixa 10%, a nível mundial, não é? Estamos a falar a nível mundial. Em Moçambique os números são mais baixos ainda, não é? Vai baixar e isso naturalmente vai ter impactos no futuro. Vai ter impactos no salário mais tarde, no acesso ao emprego e por aí adiante. Supondo que não vamos conseguir compensar, naturalmente teremos que pôr políticas e programas em prática para tentar compensar e tentar recuperar alguma parte. O que é muito difícil, porque se perdeu um ano, não é? E num ano não se podem fazer dois, o tempo é o tempo. Mas é possível, provavelmente, fazer programas adicionais que se concentrem no fundamental, naquilo que é crucial, para garantir que pelo menos algumas habilidades básicas não sejam, e algumas competências básicas não sejam perdidas e sejam aprendidas. Mas sim, perdemos um ano. Pode ser que do ponto de vista administrativo se diga vamos passar os alunos para a classe seguinte. Para descongestionar as escolas. Exatamente, porque temos a população aí, temos a pressão demográfica, temos crianças a nascer, temos uma nova cohorte de 6 anos no próximo ano que deve entrar na escola. E a nível do ensino primário, anualmente, pelo menos, o acesso é de cerca de 1,5 milhão de crianças. Novos ingressos. Geralmente a primeira classe anda por aí, não é? Anda por 1 milhão, 1,5 milhão, 1,4 milhão, 1,5 milhão. E se não se libertou as vagas, o que vai acontecer a estes 1,5 milhão? Depende das políticas que o Ministério da Educação vai seguir. Há várias discussões aí. Uma, provavelmente, é garantir que as crianças passem, não é? Aquelas que estão hoje na primeira, vamos passá-las para a segunda classe. Ao longo dos próximos anos vamos trabalhar a sério para recuperar os 6, 7, 8 meses que perdemos este ano. Vamos supor que vamos conseguir fazer isso ao longo dos próximos anos, que o Covid fique controlado e se possa ter um ano letivo. Vamos supor, não sabemos ainda, não é? Que o Covid fique controlado e podemos ter um ano letivo normal e então ao longo dos próximos anos, não no próximo ano, ao longo dos próximos anos, tentar, digamos, trabalhar com as crianças que este ano estavam na primeira, em todas as classes, não é? Da primeira à 12ª, tentar recuperar no ano seguinte aos poucos. Claramente que os que estão na primeira têm vários anos para recuperar. Os que estão na 12ª já não têm que fazer os exames e ver se entram na universidade. Provavelmente muitos não vão entrar na universidade porque não vão ter as competências básicas, a não ser que se baixe o standard dos exames
de fim de ano, os exames de admissão e por aí adiante. A nível... Sim, faz favor. Temos uma pressão demográfica que vem de trás e ela não pode ser esquecida. Não podemos dizer às crianças de 6 anos que não, agora não podem entrar na escola, vão ficar mais um ano fora. Mas esse ano vai se refletir no próximo ano. Portanto, há que ser capaz de acomodar essas crianças e fazê-las seguir dentro do sistema. Agora, as escolas, o Ministério, o país vai ter que trabalhar muito para inventar as soluções que têm que ser postas em prática nas escolas, com os recursos que temos, com as pessoas, com as escolas, com os materiais que temos, para compensar este ano perdido. E esperemos que no próximo ano já haja um ano letivo normal. Isto tem implicações na educação, na sociedade, nas famílias, mas vai ter implicações no país como um todo. Não é? O país vai ficar mais pobre, as desigualdades vão aumentar, já somos um país de grande desigualdade entre pessoas, entre regiões, entre litoral e interior, já somos um país com grandes desigualdades, estão a aumentar e aumentam por causa do Covid, e isso terá que ser, digamos, resolvido ao longo dos próximos anos com políticas e programas que sejam criativos e que, nas condições em que estamos, tendo presente as condições em que estamos, as condições reais possam fazer a diferença e compensar. O ritmo atual da Covid-19 não dá cenário de abrandamento. Aliás, na altura que fazemos esta conversa, nota-se uma grande apreensão do Ministério da Saúde que veio a público alertar sobre o risco que o país corre de perder alguma capacidade de inclusivamente de controle. Caso este quadro transite para 2021, o que se pode esperar do ponto de vista do processo de ensino? Se já perdemos quase um ano inteiro. Sim, os números indicam que do ponto de vista pedagógico. Não sei, sabe que há uma coisa que penso que fizemos, e fizemos da forma como fizemos por qualquer razão, mas o nosso país é grande, é bastante grande, é muito comprido. E nós tratamos o país como único, como uma coisa que parece ser igual em todo o sítio. Eu penso para mim que provavelmente muitas escolas poderiam estar a funcionar nas zonas onde podem funcionar. E não teríamos 8 milhões de alunos parados, com um ano perdido, mas se calhar teríamos 2, 3, 4 milhões. Pelo menos metade estaria nas escolas. Eu penso que não conheço a pandemia por distrito, onde é que ela está e onde é que ela não está. Mas pelos números que nos aparecem, parece que ela agora está sobretudo localizada na cidade de Maputo e na província de Maputo, já teve em Nampula, parece que está mais ou menos sob controle, não sei o quê. Os números são relativamente pequenos, assustam quando são 300 casos por dia ou 200 e tal casos por dia, mas para números de Moçambique são relativamente pequenos. Se calhar muitas escolas poderiam estar a funcionar normalmente e se calhar não precisavam ter parado durante este tempo todo. Pararam. E penso que aí acho que é um problema que nós temos em que não conseguimos tratar o país na diversidade que ele tem e nas especificidades que ele tem. Como é que se vai fazer do ponto de vista pedagógico? Provavelmente o que se terá que fazer é garantir que, bom, temos duas hipóteses. Vamos supor que o ano letivo pode começar e que se controla a coisa. Em relação ao fecho de escolas, as últimas teorias dizem que, e li um documento muito recente, publicado há 2 dias atrás, pela Organização Mundial da Saúde, Unesco e Unicef, que dizem que, em relação às escolas, e particularmente às escolas primárias, é pior tê-las fechado. Quer dizer, elas deveriam estar abertas, exceto em casos extremos de Covid. Porque o dano, o risco de a escola não estar a funcionar é muito pior para a sociedade e muito pior para as famílias. Considerando estatísticas de que as crianças são não transmitem como os adultos o Covid e também que não se infectam facilmente. Portanto, criando isso, com as condições que devem ser postas em prática, nomeadamente de higiene, de
distanciamento social, de boas práticas ao nível da escola, que se deve fazer tudo por tudo para que as escolas funcionem. Porque, para além das crianças não aprenderem porque não vão à escola, há outras coisas como o social, os amigos, o relacionamento com as outras crianças, que é muito importante para o bem-estar mental, físico, social das crianças. Então, provavelmente é possível pormos as escolas a funcionar, e tão rápido quanto possível, e tão intensamente quanto possível, respeitando as condições específicas das zonas. E eu acho que é isto que, quando falamos de descentralização, temos que atribuir aos poderes locais. Quer dizer, usando a informação que existe, conhecendo o que é que está a acontecer no terreno em cada região. Temos hospitais praticamente, não em todos os distritos, mas temos pelo menos postos de saúde em muitos distritos. Verificando o que está a acontecer, garantir que as escolas funcionem. Vamos supor que isso possa acontecer no próximo ano. O que se terá que fazer, provavelmente, é reduzir os currículos para os aspectos fundamentais. E no ensino primário, o fundamental é ler e escrever. E contar. Na primeira e na segunda classe, é fundamentalmente ler, transmitir, ler, capaz de perceber. Porque se essa capacidade, e há muitos casos de crianças que não conseguem ler, se essa capacidade não for criada, ler com fluência, para perceber o que leu, não aprende depois. Porque sem ler, não se aprende depois, mais tarde. É um cheque em branco que a criança leva. Sim. Portanto, o facto de concentrar-se, digamos, nas atividades fundamentais de conhecimento. Ler, escrever, dependendo dos diferentes níveis de ensino, não é? E deitar fora, entre aspas, aquilo que não é tão fundamental, com o objetivo de garantir, portanto, que consigamos o fundamental. O que, por exemplo, não seria fundamental na sua ótica? Não sei, se calhar desenho, por exemplo, embora seja importante, dependendo dos níveis de ensino, não é? Para as crianças é importante por causa da motricidade fina, não é? Pegar no lápis, desenhar, mas isso também se consegue com escrever, por causa da motricidade fina. Se calhar nas classes mais altas, se é arquitetura, desenho é fundamental, não se pode tirar. Sim, senão ficamos sem arquitetos. Não ficaríamos sem arquitetos. Também assumindo que já temos muito poucos arquitetos. Yeah. É complicado dizer, por exemplo, ofícios, que é uma disciplina que existe no ensino primário. É importante, as pessoas têm que mexer com as mãos, têm que saber fazer coisas, faz parte da vida. Mas entre estar a dar muito tempo a ofícios e estar a dar e menos tempo a ler, a leitura e a escrita, provavelmente a leitura e a escrita é mais importante, porque isso cria condições para que mais tarde possa ler, possa aprender outros conhecimentos, não é? Depende, terá que ser analisado classe por classe, dependendo das características de cada classe, para garantir que o fundamental seja conseguido. Na sexta e na sétima classe já existe, para além de português, matemática, existe ciências naturais, ciências sociais, existe inglês. E existem outras disciplinas como educação visual, educação física, não sei quantos. Portanto, aí, ao nível de cada classe, acho que todas as classes perderam um ano no seu tempo. Ao nível de cada classe tem que escolher o que é realmente o fundamental, para nos concentrarmos no fundamental e garantir que pelo menos as habilidades básicas fundamentais sejam aprendidas para o futuro. Mas esta opção de caso a caso não nos levaria a uma situação em que temos 2, 3 anos letivos num único país? Provavelmente sim. E como é que se resolve? Provavelmente sim. Provavelmente teríamos zonas do país que teriam um ano letivo completo e outras zonas que teriam perdido, até agora perdemos 6 meses, não sabemos se vamos perder mais, mas já perdemos 6 meses e isso é para todo o país, exceto ensino superior. Alguns já começaram a abrir, não é? Mas porquê que os outros moçambicanos que vivem numa região sem Covid têm que pagar pelo que está a acontecer noutro canto do país, de onde eles estão muito longe, que tem Covid? Não faz muito sentido, quer dizer,
E geralmente essas regiões, bom, fica assim, quer dizer, porquê que temos de ser todos tratados por igual? Enquanto porquê que tem que ser os 8 milhões de alunos com aulas paradas, enquanto se calhar há condições, não lhe sei dizer, mas o que eu vejo fundamentalmente é casos, digamos, sobretudo da cidade de Maputo, agora dos 200, pouco mais de 200, mais de 100 são da cidade de Maputo, 300, não sei por onde, mais outros sítios, mas, provavelmente teremos que tratar o país de forma diferenciada, de forma a que nem todos sejam sacrificados, porque sacrificar todos também é um bocado corajoso, não é? Como é que nós... Manuel Rego, a opção também pelos meios alternativos de ensino é bastante questionada, não apenas do ponto de vista que aqui defendeu. Se formos às habituais reuniões regulares nas escolas de turmas, vamos ver queixas de professores indicando que os alunos não se aplicam, nem sequer fazem o TPC em casa, não fazem uma série de trabalhos que têm a fazer, dedicam-se mais à brincadeira. Isto acontece num contexto normal de um país normal. Imaginemos nesta altura de Covid-19, em que se opta por aquelas vias alternativas para o processo de ensino e aprendizagem para se poder ocupar os alunos. Eu gostava de ouvir o seu comentário. Sim, quer dizer, os meios alternativos valem o que valem. E são alternativos e surgiram como alternativos nestas condições porque a escola fechou, né? Então é uma forma de tentar compensar o fecho da escola. Tem múltiplas desvantagens, não é? As crianças não estão acompanhadas, em geral não estão acompanhadas, a maior parte das crianças não está acompanhada, portanto não tem uma família, um pai, um irmão que possa digamos, ajudar a estudar e a encorajá-la a estudar. Mas para além disso, os aspectos económicos resultantes disso, é preciso dinheiro para que esses meios alternativos possam ser usados em casa, não é? E muitas famílias não têm os recursos e estão mais pobres neste momento. Então, sim, mas nas condições em que a escola fechou, digamos, isso foi o que foi possível oferecer como alternativo. Isto provavelmente significa bom, e no caso do ensino primário, da primeira à sétima classe, onde estamos a falar de crianças pequeninas, de 6 a 10, 11 anos, os meios alternativos valem o que valem, quer dizer, as crianças precisam de contacto, precisam de um professor, precisam de estar em contacto com outras crianças para aprender. Ou, estando em casa e tendo uma família e um ambiente em casa que promove a aprendizagem, com acesso a recursos adicionais, com acesso a irmãos que ajudem a aprender, que ensinem, tudo bem. Mas sabemos que isso é luxo de muito pouca gente, de muito poucas famílias. Não é? É um luxo, a maior parte das famílias não tem isso. Então, os meios alternativos valem o que valem nas condições em que surgiram. A questão é, deveríamos ou não ter fechado as escolas? Mas também não vale a pena discutir isso, porque isso já está feito, portanto não é uma discussão para o futuro, se calhar. Mas fecharam as escolas, perdemos um ano letivo e os meios alternativos, em alguns casos, para muito poucos funcionaram, pelo menos manteve a aprendizagem, mas para a esmagadora maioria das crianças não fechou. Não funcionou. Na reflexão que se faz, uma das opções que se aponta quando o processo de ensino vier a retomar em pleno é que as férias que estavam previstas para os próximos tempos já não vão poder ser gozadas, ou seja, considera-se que as crianças gozaram, ou os alunos, estudantes gozaram as férias naquele período da Covid-19, quando as escolas estiveram encerradas. Isto equivale a submeter as crianças ao processo de ensino por longo tempo. Como é que isto pode pesar do ponto de vista pedagógico? Porque quem definiu, por exemplo, que uma aula deve ter 45 minutos, o fez por alguma razão. Sim, é verdade, mas temos de ter em conta também que em Moçambique, particularmente no Moçambique, as nossas escolas funcionam 4 horas por dia. É o ideal? Não é o ideal. Qual é que seria o ideal? O ideal é funcionar em 2 turnos.
Portanto, as crianças entram de manhã e saem à tarde. Isso é o ideal. Muitos países fazem isso. Portanto, as crianças entram às 8, 7, 9 horas, depende, estão na escola e saem às 16, 14. Não, aliás, também em Moçambique acontece, mas no ensino privado. Claro. Então, estão todo o dia. Essa é a carga horária normal. É verdade que aí não é só aula. E há atividades individuais, há atividades de recreação, há atividades esportivas, há todo um conjunto, há comida, há todo um conjunto de atividades que acontecem durante esse período de 6, 7, 8 horas em que a criança está na escola. Não está sempre a ter aulas, está com atividades diversificadas, biblioteca, enfim, todas elas. Portanto, nós, nas condições em que nós estamos, nós temos um horário que, para a maior parte das escolas, tem 4 horas por dia. Então, os professores, sim, provavelmente estão sobrecarregados, porque há uma parte dos professores que dão duas turmas, portanto, trabalham mais, trabalham 6, 7 horas por dia. Mas são poucos, não são muitos, não é? É um número considerável, mas não é a maioria dos professores. Então, há espaço para aumentar a carga letiva na escola. O problema aí é que nós não vamos aumentar a carga letiva no dia. Portanto, a escola vai continuar a ter 4 horas, porque tem que vir o outro turno. Normalmente, nós vamos tentar aumentar a carga letiva diminuindo o tempo de descanso. E isso pode ser problemático, não é? Porque as pessoas precisam de uma pausa entre esse período de todo o dia ir à escola e voltar, ir à escola e voltar, ir à escola. Ela precisa de uma pausa, que não pode ser só ao fim de semana. Precisa ter uma semana aí para descansar da ida e vindo à escola. Quer o professor, quer o aluno. Então, isso tem que ser feito com algum cuidado para que a emenda não seja pior que o soneto, não é? Mas ter-se-á que fazer, porque senão não há tempo para tentar recuperar o que perdemos ao longo deste ano, supondo que no próximo ano voltamos à normalidade, ou à nova normalidade. Mas tem que se fazer algo para compensar isso. Isso tem que ser feito com cautela e com bastante cuidado. Infelizmente, temos muito pouco espaço de manobra nas nossas condições, porque as escolas estão sobrelotadas, porque as escolas são sobrecarregadas, porque temos ainda falta de professores, porque os rácios de alunos por professores são altos. Portanto, temos um ambiente onde será muito difícil encontrar medidas alternativas, mas é nesse ambiente que vamos ter que trabalhar para, digamos, compensar ao máximo, ou atenuar ao máximo, ou atenuar alguma parte dos danos decorrentes do que aconteceu este ano. No contexto normal, sem Covid-19, foi um debate bastante recorrente, bastante quente, a questão da qualidade do ensino, que se diz que se perdeu. E só o impacto da Covid-19 afeta de forma bastante significativa ainda, ou vai afetar de forma bastante significativa ainda, a qualidade do ensino no país. Como é que isto vai pesar naquilo que é a sua visão? Bom, a qualidade, os últimos estudos que se fizeram de avaliação da aprendizagem no Ministério, claramente mostraram que o nível de aprendizagem em Moçambique é muito baixo, ou que a aprendizagem é muito pobre em Moçambique. Não somos o único país que está nessas condições, mas somos um país onde a aprendizagem é muito pobre. Pobre com números às vezes chocantes, não é? Onde, por exemplo, apenas 4 ou 3% das crianças reúnem as competências que deviam ter numa terceira classe, não é? Ou com a maior parte das crianças não é capaz de ler uma frase e perceber, uma frase básica e perceber o que ela diz para a classe em que estava. Portanto, sim, temos sérios problemas de qualidade em Moçambique. São conhecidos, toda a gente os conhece, os estudos são públicos, foram publicados. O Ministério tem feito algum trabalho para tentar melhorar isso sobre diferentes perspectivas. Fizeram-se mudanças curriculares, está-se a trabalhar na área da formação de professores, fizeram-se algumas coisas. Não sei qual tem sido o impacto dessas medidas que estão a ser tomadas na melhoria da qualidade da educação. O Covid veio agravar a situação.
Não é? Não é preciso muito estudo, quer dizer, se uma escola que antes apenas uma muito pequena percentagem dos estudantes era capaz de reunir com as competências do nível da classe em que está, era uma pequena percentagem, naturalmente, depois de 6 meses sem aulas, a situação piorou, porque não houve aprendizagem, e não só, as crianças esqueceram. Portanto, deixaram de estudar durante ou deixaram de estudar, ou não foram à escola e esqueceram. Portanto, não é só apenas o efeito da falta de aulas, mas é também o efeito desse tempo no esquecimento, tanto naquilo que se deixou de estudar e que se perdeu. Portanto, as pessoas vão saber menos para o nível em que estão e a qualidade baixou significativamente. Quais são as causas que os estudos que apontam, que cita aqui como indicando uma baixa qualidade de ensino? Quais são as causas que apontam os estudos? Estes estudos não apontam causas. Os estudos que foram feitos basicamente constatam, mediram, portanto fizeram os inquéritos, mediram e dizem é isto que está a acontecer. Agora, porquê que isso está a acontecer, cabe aos outros ir investigar. Mas basicamente isso foram inquéritos para medir, não foram inquéritos socioeconómicos para investigar porquê. Mas, bom, as razões disso são múltiplas. Nós somos um país novo, apesar de já termos 40 anos, na história de um país é novo, ainda com um nível de educação muito baixo. Né? O nível médio de escolaridade em Moçambique é de cerca de 7 anos. Portanto, é baixo para um país, é baixo. Portanto, o nível médio de escolaridade é de 7 anos. Só olhando para as estatísticas deste ano, temos 8 milhões de alunos, dos quais 6 milhões estão no primário. E apenas 250 mil no ensino secundário. Então, só isso mostra que o nível de educação é baixo e que ainda está em criação. Se o nível de educação é baixo, o país é pobre, os níveis de estava a faltar a palavra, de alimentação, os níveis de, portanto, o baixo peso da criança para a idade que tem, não é? Devido a problemas de alimentação e de segurança alimentar, é baixo e são mais de 40% das crianças do nosso país que estão nessas condições, o que afeta a capacidade cognitiva mais tarde e afeta irremediavelmente, não é possível corrigir isso. Então, tudo isso, temos os professores que temos por causa do país que temos, somos um país novo, portanto os professores são os professores que temos, são os melhores que temos, são aqueles que estudaram, chegaram à 10ª classe, fizeram um curso e podem agora dar professores, mas não são os professores ótimos, não são os recursos que temos. Então tudo isso faz com que temos uma escolaridade que cresceu, explodiu, sobretudo pós-guerra civil. E por isso temos escolas sobrelotadas e um calendário de horas de aula diário de apenas 3,5 ou 4 horas por dia, porque precisamos de espaço para outros, porque se não fizermos isso os outros não vêm para a escola, e aí começa a discussão se era melhor ter um horário maior e os outros não virem para a escola, discriminar para garantir que uns. Então, eu acho que são um conjunto de múltiplas relações, incluindo as institucionais, a capacidade do Ministério, a capacidade do país, a capacidade dos governos locais, a capacidade das instituições de suporte, incluindo a capacidade dessas instituições de, digamos, criar um ambiente em que tudo funciona na perfeição e teremos então uma qualidade de educação perfeita. Como é que impacta na qualidade de ensino a opção que o país teve de ter? E dizia-se na altura que era uma opção inevitável, que é a expansão quantitativa do sistema de ensino em detrimento da qualidade. Essa é uma discussão sempre muito complicada, não é? Porque claramente o país, e eu acho que essa foi a tendência mundial nos anos 80, era a educação para todos. E está na nossa Constituição, que é as crianças que têm acesso à educação, portanto é um direito fundamental. Ora, se é um direito fundamental que está na Constituição, não o podemos negar. Então temos que dar a educação a todos. Há sempre aqueles que dizem, não, mas podíamos não ter todos e ter apenas alguns, mas esses outros ficariam sem nada. São tão concidadãos como qualquer um dos nossos filhos
que têm direito à escola são crianças, são famílias, são pessoas, são moçambicanos. Mas haveria um mecanismo que permitisse uma expansão em massa quantitativa e qualitativa? Em simultâneo. Só se fôssemos mais devagar, deixando mais gente fora. Era a única hipótese, porque em vez de metermos, digamos, 1 milhão de alunos nas escolas todos os anos, meteríamos menos, portanto teríamos uma expansão menos inferior à da população, mas isso significa que mais gente fica de fora, que mais crianças ficam de fora. Se há gente que fica de fora, não há desenvolvimento, há pobreza, não é? Porque a educação é um dos fatores que combate a pobreza a médio prazo, a longo prazo, não é? Haverá mais casamentos prematuros, porque as meninas não vão à escola e, portanto, não aprendem. Haverá, enfim, todo um conjunto de situações. A questão é sempre, e é muito polémico dizer isso, quer dizer, é melhor termos 8 milhões de crianças que chegam à 4ª classe, ou termos 4 milhões que chegam à 4ª classe bem e outras 4 milhões que não entraram na escola. O que é melhor neste caso? Eu acho, do meu ponto de vista, até porque estive envolvido nesses tempos no Ministério da Educação, então fui parte da elaboração das políticas, que o país fez o que tinha que fazer, que era, digamos, tentar dar espaço, garantir acesso à escola, pelo menos à escola primária. Já é questionável o caso da escola secundária. Já é questionável o caso da escola secundária, porque não havia pressão política nenhuma para que também houvesse escola secundária para todos. E, de facto, o que o país fez foi tentar dizer que tem que haver escola secundária para todos os que terminam a primária. E isso sim, isso aí, digamos, primarizou a escola primária. Muita da expansão do ensino secundário que aconteceu ao longo dos últimos anos, foi conseguida usando professores do ensino primário e infraestrutura do ensino primário. Ora, a infraestrutura do ensino primário não é apropriada para o ensino secundário e, claramente, o professor do ensino primário não está capacitado para lecionar o ensino secundário, mesmo que tenha feito a 12ª ou esteja a frequentar o ensino superior. Aí sim, aí poderemos questionar se isso deveria ter sido feito ou não. Se era necessário explodir o ensino secundário, como aconteceu nos anos 2000, 2000 e poucos, onde o ensino secundário explodiu de uma forma assustadora, usando esses recursos e deteriorando o rácio de alunos por turma e de alunos por turma para 150, 160, em algumas zonas do país, como por exemplo em Nampula, onde havia turmas onde a sala estava dentro, a sala está cheia e ainda há mais alunos nas janelas, a tentar assistir à aula de fora. Portanto, aí talvez seja questionável, talvez não tenha sido correto irmos por aí, porque isso depois teve efeitos, implicações. Mas a discussão é sempre a mesma, quer dizer, é melhor ter esses alunos nessas condições ou é melhor tê-los fora da escola, a não aprender, se calhar mais tarde a entrar em instabilidade social, portanto, todas as consequências que resultam do facto de não terem entrado na escola. E o efeito social, as consequências sociais do facto de termos uma grande camada de jovens que terminou o ensino primário, que não consegue entrar na escola, mas também não pode fazer mais nada. O que é que isso vai trazer em termos de tranquilidade a nível social? Portanto, é muito complicado. Nessa altura, claramente, a pressão política, e foi claramente política, foi meter todos os que acabaram o ensino primário na secundário. Arranjem formas de metê-los. A técnica não era essa, nomeadamente a pessoa técnica tenta ir por outro caminho, mas a pressão política foi, não, todos os que terminaram a 7ª classe têm que entrar no secundário. Será que justifica-se com a qualidade de ensino certos erros que assistimos na sociedade? Isto tem a ver, de fato, com a qualidade de ensino ou haverá outras razões de fundo? Pode ser muita coisa, pode ser qualidade de ensino, pode ser novas formas de falar em Moçambique,
por exemplo, os meus filhos e os meus netos dizem, como é que é? Quando eles estão lá e vêm, eles não dizem, estou aí, trocam o ir e vir, o verbo ir e vir, mas isso é normal em Moçambique, toda a gente faz isso. E isso provavelmente não é um problema de educação, isso não é um problema de qualidade de educação, isso é uma forma de falar que já entrou no português moçambicano. Incorreto do ponto de vista do português europeu, vou, ir, vir, venho é de coisa. Vou levar e vou trazer, trocamos tudo. Então, mas sim, quer dizer, há claramente problemas de qualidade de educação. Nos casos pode ter a ver com qualidade de educação, noutros casos pode ter a ver com interferência da língua materna, da língua dominante, na língua portuguesa, há muito problema de Então, mas, nós temos a qualidade de educação que temos. Temos o país que temos. E temos que andar para a frente. E temos que resolver esses assuntos. Podemos atirar culpas à qualidade de educação, não vai resolver nada, porque não vai mudar nada. Os impactos estão aí, os efeitos estão aí. E todos, como sociedade, e particularmente as pessoas que estão à frente disso, ao nível da educação, das escolas, tanto por aí, têm que encontrar as maneiras dentro de melhorar a qualidade de educação, que não se faz de hoje para amanhã, é impossível fazer isso, nas condições em que temos. O sistema de ensino oferece ferramentas apenas, pois o resto fica ao critério de cada aluno, de cada estudante. E nota-se uma ausência gritante de hábito de leitura entre estudantes, entre alunos mesmo. Como resolver este problema? Bom, E depois, quando chega a hora de ter jornais, muitos até mudam de canal, vão para aquele canal que está a dar novela. Porque se cansaram dos vossos telejornais, se calhar. Não, o problema é que na novela se aprende muito pouco, não é? Exatamente. Não sei, o Ministério, bom, lembro-me dos tempos que estive lá tem feito um trabalho importante ao nível do fomento pelo gostar da leitura. Para além do esforço que o Ministério faz, e não são todos os países que fazem isso, de adquirir livros e distribuí-los gratuitamente pelos alunos, todos os anos, não é? Os livros no ensino primário. E de algum esforço que tem sido feito no ensino secundário para colocar livros nas bibliotecas. Portanto, tem sido feito algum esforço para digamos, promover. Há depois outros programas que foram lançados no país, como Eu Gosto de Ler, Vamos Aprender a Ler, portanto, uma série de programas que foram lançados, digamos, para fomentar a leitura. Há uma série de concursos que as escolas fizeram e continuavam a fazer, antes do Covid, eram competições de leitura. Portanto, exatamente para digamos, incutir nas crianças o gosto pela leitura desde pequenino, porque é aí que as pessoas aprendem a ler, gostam de ler, e gostando de ler e sabendo ler, depois há um universo de saberes pela frente, não é? Então, o que tem que ser feito é isso, quer dizer, os nossos professores têm que estar melhor preparados para ensinar as crianças a ler. Não é qualquer um que é capaz de ensinar uma criança a ler, há técnicas próprias para isso, portanto, os nossos professores têm que estar melhor preparados para isso. Penso que os institutos de formação de professores e os nossos cursos já focalizam nisso, embora continuamos com um grande problema nos institutos de formação de professores, porque os professores que ensinam, os professores primários, são professores do secundário, que é um bocado esquisito. Na escola, no ambiente da escola, promover a leitura, com cursos de leitura, e as crianças gostam disso. Eu já estive presente num ou noutro em que as crianças gostam de ler, gostam de ouvir histórias de alguém a ler e promover isso, premiar os esforços para mobilizar, para motivar outros para coisas, porque ler é fundamental. É fundamental para a aprendizagem futura, é fundamental para tudo. Esta profissão de docência compadece-se com tanto com motivações que têm a ver com a busca de emprego ou deve ser paixão? Temos de ser realistas, não é?
Devia ser paixão. O ensinar devia ser uma paixão. Aliás, eu acho que qualquer emprego é uma paixão. O jornalista também deve ser uma paixão, não? A pessoa gosta de estar aí a descobrir as notícias e a distribuir. Portanto, provavelmente quase todas as profissões são paixões. Então, quando não se vai por paixão, como parece ser evidente, não somente a nível da docência, o que é que acontece, a consequência? A consequência acontece como noutros casos em que, sei lá, um jornalista que não tem jeito nenhum para ser jornalista só encontrou lugar no jornalismo. Portanto, bom, não sei, depende. Eu acho que às vezes somos muito radicais nessa abordagem. A minha história, eu quando era jovem queria ser engenheiro ou arquiteto. Engenheiro de carros, construir carros, inventar carros, ou arquiteto. Acabei caindo na educação. Nem de perto isso eu imaginava essa coisa. Mas fila com imenso gosto, com imenso prazer e com muita dedicação. Desde os meus primeiros dias em que com 17 anos comecei a ensinar, sem curso para ensinar, portanto, ensinando, inventando como ensinar, até depois, durante o tempo. Então, as pessoas podem digamos, adaptar-se e encontrar na nova profissão, que não estava nos seus sonhos, na nova profissão, fatores que lhe apaixonam e fazem dedicar-se o máximo de si. Agora, temos de ser realistas, não é? Em Moçambique há um problema de emprego. E temos todos os anos dezenas de milhares de jovens terminando a 10ª classe. E muitos desses jovens são de famílias pobres, chegaram até a 10ª classe, provavelmente é o nível mais alto que a família tem, a nível de escolarização, e precisam de apoiar a família. E precisam de um emprego a curto prazo. Em duas palavras, Manuel Rego, as projeções atuais da pandemia da Covid-19 nos advertem para a necessidade de, por muito mais tempo ainda, convivermos com esta pandemia. Como é que acha que a sociedade deve se comportar para viver do ponto de vista positivo com esta pandemia, do ponto de vista da qualidade do aluno, do estudante, que a sociedade deve produzir nestas condições? A minha opinião é que as escolas devem abrir o mais rapidamente possível, com segurança, com supervisão médica ou de saúde, nos sítios onde é possível abrir, onde elas podem funcionar com segurança. Cumprindo todos os rigores, todos os padrões, todos os procedimentos definidos pelo Ministério da Saúde, pelas autoridades do assunto. Distanciamento social, não sei como. Se a escola não consegue funcionar, porque tem muita gente, tem muitas crianças, tem muitos alunos, se não consegue funcionar, é melhor que um dia vá um grupo, no outro dia vai outro grupo, portanto, para diminuir a densidade dentro da escola. Mas a escola tem que funcionar. Não podemos manter as crianças fora da escola durante tanto tempo. E tem que funcionar onde possível, ou seja, a exceção devia ser a escola fechada. Isso em casos de pandemia grave. Temos que cumprir as regras do bem-estar, de estar nas condições atuais. Distanciamento social, máscara em lugares de muita densidade, lavar as mãos, portanto temos que criar essas condições para que isso aconteça. E as famílias devem apoiar as crianças de forma a que elas venham para a escola seguras. Temos o problema de transporte, que é um problema complicado, embora isso afete mais o ensino secundário, portanto as escolas estão mais distantes umas das outras, não estão primárias. A maior parte das crianças que vai para a primária vai a pé, porque a escola está relativamente próxima. Mas as famílias, a sociedade deve apoiar isso. E depois, não devemos entrar em pânico, que esse é um problema grave quando entramos em pânico, não é? Não podemos entrar, temos que ter os pés no chão, temos que usar a informação oficial e os dados que estão disponíveis e não entrarmos em pânico porque, sei lá, há um caso de Covid positivo numa escola, ok, é preciso que se resolva esse caso com os procedimentos adequados e apropriados para resolver esse caso, que podem-se levar o encerramento da escola ou, se calhar, apenas da classe ou da turma, supondo que a escola é capaz de isolar os grupos de alunos, não os misturando muito,
Então, há possibilidade. Não é fácil nas condições de Moçambique. Não é fácil, é mais difícil ainda, por exemplo, nas condições da Matola, onde as escolas têm 6, 7 mil alunos. Mas é fácil nas condições das escolas rurais, onde as escolas têm 100 alunos, 200 alunos, têm muito espaço para estar. Eu penso que temos, para o bem-estar de Moçambique, das crianças e para o futuro do país, temos que tomar medidas que permitam que as escolas funcionem onde elas podem funcionar e que os professores trabalhem onde eles podem trabalhar. Com o pedagogo Manuel Rego, refletimos sobre a qualidade do aluno, a qualidade do estudante, isto já na perspectiva do recurso humano do futuro. Aluno e estudante que estão sendo produzidos nesta fase bastante marcada pela pandemia da Covid-19, que afeta a humanidade e Moçambique em particular. Muito obrigado pelo calor da sua audiência. Continue ligado a nós, pois nós somos a melhor eleição e temos muito mais propostas aliciantes.